Vamos começar mais uma aula do nosso curso de comandos elétricos. Vamos tratar agora da partida com chave estrela triângulo ou chave Y delta. Estrela triângulo é o nome mais habitual, o nome mais comum. Lembre-se do meu blog www.eudemario.com.br/blog, talvez tenha algum artigo do seu interesse por lá. Vá lá dar uma olhada. Vamos tratar aqui da partida estrela triângulo. Mas por que a gente usa a partida estrela triângulo? Que tipo de benefício ela oferece? Um dos grandes problemas que a gente tem na partida dos motores de indução é a corrente elevada no instante na partida. A corrente de partida é alta. Então, se utiliza algum tipo de estratégia, se utiliza alguns tipos de estratégias, na verdade, para diminuir essa corrente de partida. Uma delas é você diminuir a tensão que você aplica na máquina. Como a fonte, de forma geral, é a rede elétrica tem um valor fixo, então você teria de usar algum tipo de conversor eletrônico para baixar o valor, teria que usar algum tipo de transformador ou autotransformador para baixar a tensão. A gente vai discutir sobre isso em relação a outra estratégia do futuro. E uma das técnicas também é você mudar a conexão da máquina de tal forma que ela opere com a tensão reduzida nas suas bobinas, que teria o mesmo efeito equivalente de redução de tensão nas bobinas e, portanto, diminuição da corrente na partida. Então, para diminuir a corrente na partida, pode-se diminuir a tensão aplicada nas bobinas das fases do MIT, motor de indução trifásico. Aqui eu tenho um motor de indução trifásico, só que eu mostrei aqui os 6 terminais. O 1 e o 2 são os terminais de uma das bobinas. V1, V2 são os terminais de outra bobina, W1, W2 são os terminais da terceira bobina. Ficou difícil entender? Pronto, aqui ó, são as 3 bobinas, o 1, o 2, V1, V2 e W1, W2. O que é que se pode fazer? Se conectar, melhor dizendo, essa bobina em, deixa eu mudar aqui, em Y, por exemplo. E se você coloca em Y, a tensão na fase, ela vai ter o valor de raiz de 3 do valor da tensão de linha. V de fase é a tensão de linha sobre raiz de 3. Então, se a rede tem um valor fixo, então o valor da tensão de linha é fixo, se você conecta essa máquina em Y, a tensão aqui é diminuída em raiz de 3. Se a conexão for em delta, a tensão nas bobinas é a própria tensão de linha, vai ser o próprio VL. Então, uma máquina que é feita para operar com valor nominal em delta, vou colocar apenas como exemplo um número aqui, ó, 380 volts. Se você aplica 380 volts dela em Y, se aqui tem 380, então na fase você vai ter 220. Tendo 220, você conseguiu o que queria, reduzir a tensão aplicada nos terminais da bobina dessa máquina. Então é esse propósito que a técnica é para esse propósito que a técnica é utilizada. Ela é utilizada para reduzir a tensão aplicada nos terminais da bobina. Tem consequências também, porque o torque é proporcional ao quadrado da tensão. Se a tensão caiu em valor em raiz de 3, o torque caiu a 1/3, mas nós não vamos discutir isso aqui nesse momento no curso. Depois que eu tratar até da outra partida, que é a chave compensadora, que usa um autotransformador, eu volto a falar da redução do torque em ambas as técnicas. Mas vamos lá. Eu tenho aqui os 6 terminais da bobina. Vamos mudar de cor, só para escolher uma cor para dar mais destaque. E uma das possibilidades é fazer o seguinte: elemento aqui, aqui e aqui posso chamar de L1, L2, L3 ou ABC ou RST, né, que também é muito comum. E os outros lados das outras bobinas eu dou o curto-circuito. Essa conexão é a conexão em Y. Então eu posso partir a máquina assim com a tensão na bobina raiz de 3 vezes, sendo raiz de 3 vezes menor que a tensão na linha. Já consegui a redução de tensão que eu quero. Mas durante a operação a máquina deve operar em delta. Então eu tenho os mesmos terminais e devo fazer alguma coisa aqui para fazer esses terminais operarem em delta. Então eu tenho as 3 alimentações que não vão se alterar. Elas continuam aqui, ó, L1, L2 e L3. E agora eu devo fazer a conexão em delta. Por exemplo, eu posso fazer isso aqui, ó. Venho para cá e faço isso. U1 com W2, V1
com aqui, ó, passo por cima, V1 com o 2 e finalmente W1 com V2. Foi difícil de entender isso aí? Não se preocupe não, a gente refaz aqui, ó, de uma forma que o desenho seja mais interessante. Quais foram as conexões que eu fiz? Esses três são as alimentações, os lados com 1, com o subscrito 1, aqui foi L1, L2 e aqui L3. E o que eu fiz foi ligar o 1 com o W2, fiz essa conexão. V1 com o 2, foi essa conexão. E W1 com V2, foi essa conexão. E você tem aqui o delta, agora mais fácil de você enxergar. Eu quero que você note que esses dois desenhos aqui, ó, vou botar mais para cá para não ter nada atrapalhando sua visão. Esses dois desenhos aqui são formas diferentes, do ponto de vista geométrico, de fazer a mesma conexão elétrica. Basta você dar uma parada no vídeo, anotar os valores e fazer por conta própria na mão para conferir. Então você já sabe o que eu quero fazer. Eu quero fazer essas conexões. Aqui eu não vou dar mais destaque, porque você tem que ter anotado aí ou prestado bastante atenção. U1 com W2, V1 com U2, W1 com V2. Pronto, vamos ao desenvolvimento. Vamos então fazer essa conexão. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Tenho aqui a conexão que a gente vai fazer uso. Essa conexão que a gente vai fazer uso, essa conexão, esse diagrama, ele mostra aqui uma técnica que permite a mim fazer, obviamente, a partida em Y e depois a operação em regime permanente em delta. Eu não fiz a marcação de todos os itens para não deixar o desenho com mais pequenas coisas. Então, alguns itens aqui eu fiz questão de não marcar de propósito, só do ponto de vista didático. Obviamente, quando você construir o seu diagrama, você deve fazer as marcações de tudo, se isso for exigido no seu projeto ou pelo seu professor que está te preparando para fazer projeto. Aqui eu estou com foco na didática, especificamente sobre a conexão, ou melhor, sobre a partida Y-delta, estrela triângulo. Vamos lá. Eu vou apertar o meu botão S3. Deixa eu dar uma mudada de cor aqui, que fica mais interessante se eu botar uma outra cor. Pronto. Aperto o botão S3. Quando eu aperto o botão S3, meu processo vai iniciar. Aperto S3, energizo o contator K1, como a gente vê aqui. Energizo também o contator K2, como a gente vê aqui, a bobina do contator K1, a bobina do contator K2. E energizo também a bobina do relé temporizador D. Se eu energizo a bobina do contator K1, então o contato principal do K1 fecha. E também, se eu energizo a bobina do contator K2, o K2 fecha. O K2 me permite dar o curto-circuito para formar o Y. Então, aqui eu tenho L1, L2, L3 alimentando o 1, V1 e W1. E aqui o K2, ao fechar, dá o curto-circuito entre o 2, V2 e W2. Esse curto-circuito necessário para formar o Y. Eu acabei de formar essa conexão. Joia! Formada essa conexão, vai se contar o tempo de 10 segundos. Ah, outra coisa, também fechou o contato auxiliar de K1, que vai permitir o selo. Então, vai haver o selo e posso soltar o botão S3. O que é que eu faço? Não, o que eu faço? Não, já fiz. Eu espero simplesmente os 10 segundos que eu temporizei. 10 segundos é o tempo que, no meu julgamento aqui, como exemplo, eu coloquei. Você deve investigar o tempo de acordo com o seu processo. Depois que der os 10 segundos, então o estado do relé temporizador vai se alterar, o estado dos contatos. Então ele vai sair dessa posição e vem para essa posição. Aqui, ó, vai deixar de existir esse contato. Ele vem para cá e esse contato deixa de existir. Então a bobina K2 perde energização. Se ela perde energização, então esse contato aqui, ó, esse contato principal, esses três contatos principais se abrem e o curto-circuito do Y, esse aqui, ó, deixa de existir. Estou livre para poder, obviamente, quando o contato mudou de posição, energizar a bobina do contator K3 e que ele vai se fechar. Quando ele se fecha, ele vai ligar o 1 com W2, V1 com o 2, W1 com V2, que é exatamente
essa ligação, ou essas duas são iguais, na verdade, só estão modificadas pelo ponto de vista geométrico aqui, essas ligações do delta, e a máquina passou a operar em delta. Partiu em Y e depois de algum tempo, no caso 10 segundos, começou a operar em delta. Outro destaque aqui que eu dou é o intertravamento, né? Note que as bobinas K2 e K3 não tem como ser energizadas simultaneamente. Além do próprio relé temporizador alimentar ou uma ou outra, eu coloquei aqui ó, o intertravamento. Quando K3 está energizada, ela abre o contato auxiliar e é impossível, portanto, você energizar K3 e K2 ao mesmo tempo. Porque quando K12 está energizada, ela abre também o contato auxiliar e impede a energização da bobina do contator K3. Além, portanto, do próprio relé temporizador estar numa ou estar noutra, o intertravamento é mais uma outra garantia de que esse sistema não vai ter energização dos contatores K3 e K2 simultaneamente, o que seria um problema, porque eu teria aqui um curto-circuito, um monte de fios diferentes sendo ligados, um monte de fios com energização de pontos diferentes sendo ligados no mesmo ponto. Esses curtos-circuitos aqui seriam problemáticos. Para desligar meu sistema, basta apertar o botão S2 e está feita a minha partida estrela-triângulo. Parti a máquina em estrela e depois ela passou a funcionar em triângulo. Faça a sua conexão do seu jeito, porque certamente é um jeito diferente de fazer essa partida também. Faça a sua do seu jeito. Aqui um breve resumo que a gente sempre faz para terminar as nossas aulas, que é para dizer o seguinte: partida Y delta estrela triângulo é utilizada para reduzir a corrente de partida via redução de tensão nas bobinas das fases do motor de indução trifásico. A redução do valor de tensão é exatamente de raiz de 3. A tensão aplicada na bobina passa a ser a tensão de linha dividida por raiz de 3 e a gente consegue, portanto, a redução também da corrente de partida. Aguardo você na próxima aula do nosso curso de comandos elétricos ou no outro vídeo qualquer do canal. Temos bastante aí para você se divertir e estudar. Até breve!